clássico todo dia! Estamos na área e que clássico hoje, hein? Ontem tivemos um jogaço aqui entre Santos e Corinthians e hoje a gente segue nos clássicos estaduais na nossa fase quartas de final. E aqui, dois times que venceram, viu, gente? Na rodada de abertura. De um lado, os fanáticos Fogão, que conseguiram uma vitória suada em cima do Santos na rodada de estreia. Do outro lado, os fanáticos Mengão, que venceram nas alternadas o Corinthians na rodada de estreia. Posso falar um negocinho aqui? São dois times que fizeram, então, 3 jogos na fase classificatória e mais um jogo aqui nas quartas de final. Sabe quantos jogos acumulados esses times perderam no Fanáticos Game Show até aqui? 0! Nenhum! Os caras são feras! Só que hoje um cai. Os caras são bons, mas não tem empate aqui no Fanáticos. Hoje um vai cair. Será que será... Gostou? Ficou poético, né? O Flamengo ou o Botafogo? Ih, rapaz, você tá vendo aqui as arquibancadas virtuais, né? Estão liberadas e estão bombando. Eu lembro pra você, na nossa primeira fase, estádio para 10 mil pessoas. Ficava aqueles... galera chegando junto, abrindo outra arquibancada. Agora é o seguinte, estádio para 20 mil pessoas. Dobramos a capacidade do nosso estádio. Sabe o que tem acontecido? As torcidas chegam mais junto. Estádios lotados. 1, 2, 3 arquibancadas. Então, não temos para onde correr. Vamos definir a parada aqui, ó, nas perguntas, com 2 super duplas, Flamengo e Botafogo, sem perder tempo. Vamos receber primeiro a dupla do Flamengo, que já passou por 2 prorrogações nessa temporada do Fanáticos e chega quente pro jogo de hoje. Vai! Fala, galera, aqui é o Sávio, Mengão, Pedro, Bruno, vamos lá, vamos dentro, cara, tô torcendo por vocês, valeu? Grande abraço! Valeu, Sávio! Grande Sávio! Você é fera, cara! Então vamos mandar pra eles como, Bruno? O bonde dos careca. E ninguém cala esse chororô. Chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor. E ninguém cala esse chororô. Chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor. A dupla de carecas, Luciano e Caruso. Hoje entraram de um jeito diferente. Geralmente o pessoal vem aqui, ó, entra cantando pro time. Hoje eles fizeram diferente. Entraram espetando, alfinetando. É rivalidade, é Flamengo e Botafogo. E aí vem a dupla do Botafogo, que tá com 100% de aproveitamento e não passou por nenhuma prorrogação no jogo ainda. Chega cheia de moral pro jogo de hoje. Vai ser uma partidaça. Então vem, Botafogo! Vem, Botafogo! Fala, Adriano. Fala, Madureira, grande botafoguense. Quero dizer para vocês que eu estou aqui na torcida, nesse grande programa Fanáticos da Esporte Interativo. Conto com a vitória, viu? E mais, é raça, é no sangue botafoguense, tá bom? Sucesso, que Deus abençoe aí, que Deus dê muita sabedoria, que dê boas lembranças para vocês lembrar de todas as perguntas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, estou aqui na torcida. Dale Fogão, vamos lá, Madureira, vamos lá, Adriano, um abraço, tchau. Vamos dar o sangue igual você, hein, Sandro? Vamos dar o sangue, vamos ser guerreiro. Momentos ruins eu já vivi, mas nunca parei de cantar. E esse fogo do meu peito, que nunca vai se apagar. Bora, torcida! Fogo, olê, olê, olê! Fogo, olê, olê, olê! Fogo, olê, olê, olê! Lugol e Madureira! Você sentiu o clima do jogo de hoje, né? Clima quente, rivalidade, jogo pesado! Quartas de final do Fanáticos. Gente, olha só, começo informando que o Flamengo ganhou ontem o recurso extra, escolheram dobro ou nada, tem 2 possibilidades de dobro ou nada no jogo, e começo informando que o jogo, antes mesmo do cara ou coroa, já tem ponto para os 2 lados. 10 aqui, boa, 10 ali. Vambora! É isso aí! De vocês! Tá sentindo, galera, vambora! Gente, olha só, cara... Vocês estão vendo que tem uma coisa muito diferente hoje aqui no nosso estúdio, né? Que são os 2 personagens do Flamengo. Então, antes do nosso Carol Fanáticos, vamos dar uma olhadinha em como foi o dia hoje, que foi um dia bem diferente lá na casa. E a gente depois faz o Carol Fanáticos e começa o nosso jogo.
tudo pra ganhar. Minha mãe não sabe disso. Eu vou abrir um bar de shopping, Diana. Ninguém sabe disso. Calma aí, devagar aí, cara. Se bem que eu nunca fiquei careca, né? Eu acho que tudo tem essa primeira vez na vida. Sexy, cara. Tu acha, cara? Acho. Tá novo! Galera, salve de palmas! Gente, é o seguinte, pra ver como é que foi esse processo inteiro, o dia todo da rapaziada na casa, vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/fanáticos. Inclusive, lá você também tem acesso ao desafio que a gente fez logo no início da semana, que rendeu aqui a dupla do Botafogo um recurso para eles utilizarem até o final dessa semana de quartas de final. Eles não utilizaram contra o Santos, então carregam esse recurso aqui pro jogo de hoje. Eu tenho duas perguntas, primeiro aqui para vocês. Se inspiraram na dupla do Flamengo para fazer algum tipo de promessa ou vão seguir como estão até agora no jogo? Não, só chamar a torcida e, convocando aí a galera que vai ajudar, como ajudou em todos os outros jogos da primeira fase, tanto no primeiro jogo. E a gente vai pra cima aí, a gente depende da torcida também. Eu sou médico, né? Entendi. Tem que trabalhar, né, cara? Eu faço a barba. Ah, tá. Tá bom? Deu pra bater uma meta aí de 200% de Você vai fazer a barba. Então já é, fechou tá então, pronto. Beleza. Bom, agora vocês entraram aqui no estúdio, Luciano e Caruso, dizendo o seguinte: vamos ter mais uma promessa pro dia de hoje. Então, contem qual é a promessa de hoje pra Primeiro, vocês. só agradecer. Olha só que coisa sensacional essa torcida. Mais 10 pontinhos aqui, porque vocês são... E a promessa de hoje é o seguinte: se chegar a 300%, eu vou fazer uma tatuagem à escolha de vocês. 300%, uma tatuagem à escolha de vocês. E você, Brunão? Eu vou fazer uma também no Mengão. Já tenho o desenho já na cabeça. Vamos bater 300%. Você não vai deixar na mão dos loucos, né? Não, Eu vou deixar porque eu sou maluco. Você vai escolher, então tá bom. Eu já tenho em mente há muito tempo. Então tá bom, gente, olha só. Normalmente nós começamos o jogo aqui com o Cara ou Fanático, mas o jogo vai começar agora com a dupla do Botafogo respondendo, porque tá 20-10 pro Flamengo. Então vocês têm que escolher quem começa respondendo entre Lugon e Madureira. Passar a bola aí pra eles. Não, vocês vão começar respondendo. tá, a gente começa a responder. Porque vocês estão 10 pontos atrás. Só tem que escolher entre vocês. Começo. Madureira vai começar? Então vamos embora pro jogo, porque começa agora o confronto entre Botafogo e Flamengo nas quartas de final do Fanáticos Game Show. Pergunta de conhecimentos gerais valendo 10 pontos. O primeiro jogo da Chapecoense em 2017 foi um amistoso contra o Palmeiras. Qual foi o placar? Alternativas. Vamos então para as alternativas, Madureira. Alternativa A, 3-3. Alternativa B, 1-1. Alternativa C, 2-2. Alternativa D, 0-0. Pediu o rival. Qual rival você quer ajuda? Quero o Santos. Santos. Então eles vão usar, na primeira pergunta do programa de hoje, já um recurso. Eles só têm uma utilização de rival, a não ser que queiram gastar o recurso que ganharam no YouTube. Fala, Joãozinho, tudo bem? Fala, Luizinho, tudo ótimo. Clássico é clássico e vice-versa. As torcidas, Luizinho, vão explodir o Fanáticos hoje. Botafogo e Flamengo vão explodir o Fanáticos hoje, mas o Madô pediu ajuda do rival aqui, eu vou subir pra falar com o Santos, né? Sentar na meio-quinha do Santos, um pouquinho pra lá Piu-Piu, um pouquinho pra lá Nájila. Como vocês podem ajudar o Madureira? Então, antes de aparecer as alternativas, a gente já tinha pensado 2-2, já pela nossa lembrança. Então, nossa resposta é C, 2-2. Vai ter bicada? Vamos ver, se eles acertarem, vai. Dá uma bicadinha aí. Ô, Nájila, você concorda com o Piu-Piu? 2-2. Ó, então a dupla santista tá falando 2-2. Vai lá, Luizinho. Vamos lá, né? A gente sai da dupla do Santos para que você responda essa daqui, Madureira. O primeiro jogo da Chapecoense 2017 foi um amistoso contra o Palmeiras. Qual foi o placar? 3-3, 1-1, 2-2 ou 0-0? Eu vou com os caras aí na letra C, 2-2. Então tá bom. Usando, portanto, o recurso do rival, escolhendo a opção C, 2-2, por 10 pontos no jogo, é a alternativa certa? Certa resposta, com o auxílio da dupla do Peixe, 20-20. Bom, vai Caruso ou vai Caruso? Então vambora, Caruso, que a primeira pergunta do jogo pra você é essa daqui. O jogo tá... Caralho, tem ponto aqui, né? Cara, obrigado, 10 pontos aqui. Filha, vambora. 30-20. 30-20 pro Botafogo, é o placar do jogo. 30-30 agora, porque chegou a 75. 30-30. 30-30. Jogo tá empatado. Caruso,
Pra você a pergunta. Tá, o jogo tá empatado 30-30, a pergunta pra você é essa daqui. Quais times se enfrentaram na Taça Asa Branca de 2017? Alternativas. Vamos então para as alternativas. Opção A, Santa Cruz e Ceará. Opção B, Ceará e Remo. Opção C, Santa Cruz e Paysandu. Ou opção D, Bahia e Paysandu. 30 segundos. Quais times se enfrentaram na Taça Asa Branca de 2017? Vamos entrar nos 10 segundos finais. Eu vou pedir a ajuda do rival. A ajuda do rival, e qual rival você quer? O Santos. Santos, então é o seguinte, dupla do Peixe, que ontem venceu aqui o Corinthians, sendo chamada de novo. Vamos voltar então para o salão do João Tavares Coifer, que já fez cabelo, pintou, já raspou e pode até fazer barba. Fala, João Coifer. Pois é, eu já fiz isso tudo, né? Vou abrir meu barbershop agora. E, ó, os traíras aqui já deram apelido e tudo pro Caruso e pro Lucena. Falaram que são o Pink e o cérebro do Fanáticos. Eu vou subir pra falar com a dupla santista, que mais uma vez foi solicitada. Ô, Piu Piu e Nájila, como vocês vão ajudar o Caruso? Bom, nessa aí a gente não tem muita certeza, mas pelo que a gente conversou, a gente chutaria B. Não temos certeza. Ô, Nájila, você concorda com ele? Concordo. Então, em concordância, a dupla santista fala B, Luizinho. Em concordância, eles deram letra B, Ceará e Remo. A responsabilidade é tua. Era a resposta que eu desconfiava também. Então você... Letra B. Então ele vai de letra B, Ceará e Remo. Lembrando, é uma pergunta de conhecimentos gerais. Acertando, coloca 10 pontos na conta. Errando, passa a pergunta com o mesmo valor pro lado do Botafogo. Letra B. Será que o Santos ajuda de novo? É Ceará e Remo a resposta certa? Não. A resposta está errada. Vocês do Botafogo têm 30 segundos para discutir. Santa Cruz e Ceará, Santa Cruz e Paysandu, Bahia e Paysandu. Santa Cruz com alguém. Então, acho que é a alternativa A. Alternativa A, Santa Cruz e Ceará. Se vocês estiverem certos, vocês assumem a liderança do jogo. Letra A, Santa Cruz e Ceará é a resposta certa? Resposta errada. Se enfrentaram na Taça Branca do ano passado os campeões da Copa do Nordeste, o Santa Cruz, contra o Paysandu, que foi o campeão da Copa Verde. Então, esse foi o confronto da Taça Asa Branca, que sempre abre o calendário também do futebol nordestino. Bom, é o seguinte, vocês levam 10 pontos, vão a 40, vocês levam 20, vão a 50. Então, 50 a 40, com menos de 10 minutos aqui de jogo, a gente já bate um lance inteiro de arquibancadas pro Flamengo e a dupla do Botafogo chegando pertinho também. A gente teve já nessa semana um recorde de participações nessa temporada do Fanáticos, né? Foram quase 140 mil participações no confronto entre Flamengo e Corinthians. Aqui já temos quase 40 mil em menos de 10 minutos de programa. Então tá um show a participação de todos vocês. Muito obrigado. É 50 a 40. Lugon ainda não respondeu, né, Lugon? Então é contigo, né? Uma pergunta de conhecimentos gerais, valendo 10 pontos. Amador, vai pra lá e vamos lá pra pergunta, porque o jogo tá parelho. Na Taça Brasil de 59, quem, Bahia e Santos eliminaram, respectivamente, nas semifinais? Quer dobrar ou quer as alternativas? Alternativa. Vamos então para as alternativas. Alternativa A, Vasco e Grêmio. Alternativa B, Atlético Mineiro e Inter. Alternativa C, Palmeiras e Grêmio. Ou alternativa D, Vasco e Palmeiras. Na Taça Brasil de 59, quem, Bahia e Santos eliminaram, respectivamente, nas semifinais? Bahia e Santos, né? Eliminaram, respectivamente, Vasco e Grêmio, alternativa A. Vasco e Grêmio, alternativa A. É uma pergunta que vale 10 pontos e o jogo pode ficar empatado. Resposta está certa? Certa resposta! 50-50! Jogo tá quente hoje, jogo tá quente hoje, é rivalidade! E agora, Lucena, pelo Flamengo, Caruzão, vem que vem. Vamos lá, porque a pergunta vale 10 pontos. Vambora. Pergunta pra você essa daqui, Lucena.
O artilheiro da Taça Brasil de 1960 jogava em qual clube? Alternativas? Vamos a elas então. Alternativa A, Palmeiras. Alternativa B, Rio Branco do Espírito Santo. Alternativa C, Santos. Ou alternativa D, Fortaleza. Você tem 30 segundos. No time dos meus amigos João e Pedro, Fortaleza. Fortaleza é sua resposta, então, valendo 10 pontos. É uma pergunta de conhecimentos gerais e o Flamengo pode reassumir a liderança chegando a 60 pontos. O artilheiro da Taça Brasil de 60 jogava no Fortaleza? Certa resposta! BCC fez 7 gols, então tá 60-50 o jogo, hein? Que jogaço, hein? Gente, tá um jogaço isso aqui hoje, 60-50, arquibancadas virtuais bombando. Daqui a pouquinho temos uma nossa prova aqui hoje muito especial também. Gostaria de agradecer aqui o apoio dos dois clubes, tá? Tanto do Flamengo quanto do Botafogo, participando ativamente através de suas redes sociais. O dupla do Flamengo tá perto aqui de chegar de 125%. Bora ficar ligado e ajudar a dupla rubro-negra no Fanáticos Mengão. Já deu essa tuitada agora um pouquinho mais cedo. Alô, torcida do Glorioso! Tweet com a hashtag Fanáticos Fogão e ajude os representantes alvinegros na disputa desta noite, né? Aquela coisa, quando tem o Flamengo e Botafogo, um Botafogo e o Flamengo, é um dia diferente, né, como torcedor. Aquele dia que você acorda mais cedo, você já tá querendo, já tá focando no jogo, não tem isso, Lugon? Rapaz, já foi muito assim agora, né, já fica mais difícil acordar cedo todo dia, com a criança em cima. Mas é sempre um jogo especial, que eu particularmente gosto muito. É, né? Gosto muito. Bom, e agora eu tenho pontos aqui, vão a 70 vamos lá, pontos. vamos lá. E lá vocês vão a 10, então vambora. 70. Valeu, pessoal do Botafogo aí, do digital e do marketing. 70-70 é o jogo agora, meu povo. Se eu jogasse agora valendo 30 pontos, vamos embora pro jogo da memória. Chega mais, Felipe Rolim. Luizinho, de volta aqui o Jogo da Memória. Esse Jogo da Memória vai marcar a época no Fanático. E vai ter todo ano agora, que é o Jogo da Sofrência. Aquela memória que ninguém quer ter. Agora é jogo que o time perdeu. E jogo de decisão. Então aqui, ó, dupla do Flamengo, dupla do Botafogo. Eu vou avisar aqui quais são as finais. E aí eu vou dar 1, 2, 3 valendo. E vocês vão ter 2 minutos, que é o nosso tempo de referência. Mas vocês sabem que tempo é critério de desempate. E eu vou falar o seguinte. Caruso, Lucena, Flamengo e Santo André, 2-0 Santo André, Copa do Brasil de 2004. Escalaram os 11 titulares que começaram jogando e o técnico. Dupla do Botafogo, Mador, Lugon. Flamengo 3, Botafogo 1. Segundo jogo do Carioca de 2008. 11 titulares e técnico. 1, 2, 3, valendo 2 minutos para os 11 titulares e para o técnico daquele jogo que ninguém quer lembrar. Olha, as duas duplas já, ó, o Flamengo já tem aqui, ó. Acabou o Botafogo, produção me diz aqui. Faltam, estamos chegando a 15 segundos de prova só restante. 3, 2, 1, acabou! Tudo certo aqui, agora a gente vai descobrir o gabarito, vamos descobrir quem acertou mais. Lembrando que o critério de desempate é da dupla do Botafogo. Vamos começar aqui pelo Flamengo. Flamengo e Santo André, 2-0 Santo André, Copa do Brasil de 2004. Goleiro, Júlio César. Lateral direito, Reginaldo Araújo. Zaga, André Bahia e Fabiano Heller. Lateral esquerdo, Roger. Meio de campo, tinha o Douglas Silva, tinha o Y, tinha o Robson e tinha o da Silva. Não tinha o Zinho, tinha o Jean e tinha o Felipe. Abel Braga era o técnico, o Flamengo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos para o Flamengo. Agora a gente vai dar uma olhada no Botafogo. Flamengo 3, Botafogo 1, Campeonato Carioca Final 2008. Botafogo, olha lá, tinha o Renan no gol, tinha o Alessandro na lateral direita, tinha Renato Silva e André Luiz na zaga. E tinha na lateral esquerda Zé Carlos. Tá aqui o Zé Carlos. Vamos dar só uma movimentada aqui no time. Meio de campo do Botafogo nessa final. Tinha Leandro Guerreiro, que não está aqui, Túlio, Diguinho e Lúcio Flávio.
Lúcio Flávio tá aqui. No ataque, Jorge Henrique e o Wellington Paulista. Tira o Triguinho. O Triguinho sai, o Botafogo acertou o Cuca e o Botafogo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comemora o Botafogo! Não! Se compara, atenção, não é moda! Vamos! Vem, Fogão! Isso aqui é gigante! São 30 pontos pros fanáticos, Fogão! E eu vou dar 10 pontos lá pra torcida do Flamengo também, hein? Vamos, torcida! 100 a 80, vocês já estão pertinhos dos próximos 10 pontos de arquibancada também. Rodada de perguntas específicas, quem responde primeiro no Flamengo, vocês estão 20 pontos atrás, é exatamente o valor da pergunta. Vai, Lucena, primeiro? Lucena chama na responsa para responder primeiro sobre Flamengo. Então vamos lá. Quem marcou o gol do Flamengo na goleada sofrida para o Vasco por 5-1 em 2001? Vou ler mais uma vez a pergunta. Quem marcou o gol do Flamengo na goleada sofrida para o Vasco por 5-1 em 2001? Alternativas então para o Lucena. Vamos a elas. Bruno Carvalho, opção A. Fábio Augusto, opção B. Roma, opção C. Ou Leandro Machado, opção D. Você tem 30 segundos. A. Letra A, Bruno Carvalho. Lembrando que o Flamengo tem para o jogo de hoje 2 vezes a possibilidade do dobro ou nada. Vamos descobrir se a letra A, Bruno Carvalho, é a resposta certa. Pode empatar o jogo. Certa resposta! Vambora, galera. Jogo tá empatado? Jogo tá empatado. O jogo tá 100 a 100. Mais 10 O jogo tá empatado. Tava 80, tem que ir a 100 aqui. O jogo tá empatado. Isso, agora sim. Desempata, na verdade, né? Porque o Botafogo ganha 10 pontos aqui de arquibancada. 110 a 100. 110 Botafogo, 100 Flamengo. Esse é o placar do jogo agora. E o Lugon já tá aqui, então já vou assumir que você vai responder essa, Lugon. Bota na tela a pergunta de 20 pontos para o Botafogo. Lugon, na goleada sofrida para o Fluminense por 7-1 em 1994, quem fez o gol de honra do Botafogo? Vou ler de novo a pergunta. Na goleada sofrida para o Fluminense por 7-1 em 1994, quem fez o gol de honra do Botafogo? Alternativas então para Lugon. Vamos lá. As alternativas. Opção A, Rogério Pinheiro. Opção B, Nelson. Opção C, Fabiano. Ou opção D, Griso. Alternativa D, Griso. Alternativa D, Griso, a resposta está dada. Uma goleada de 7-1 do Fluminense para cima do Botafogo. Será que ele se recorda quem fez o gol de honra? Vale 20 pontos. Certa resposta! 130 a 100! E agora, mais uma provinha de 30 pontos. Provinha que pode deixar tudo igual aqui na nossa Arena Fanáticos. Lugon e Lucena. Confronto marcante entre Flamengo e Botafogo. Certamente eles têm vários para relembrar. Vamos contar a historinha de cada um, depois a gente vê quem leva 30 pontos. O Flamengo se classificou ali para as finais meio capengando e chegou na final contra o Botafogo super favorito. O Flamengo ali tinha o Júniorzinho, o Gaúcho, foi o jogo que caiu lá a parte da arquibancada e naquele dia eu entrei em campo como mascote junto com o Júnior. A gente olhou a parte lá que tinha caído, helicóptero descendo no campo para socorrer as pessoas. 3/4 do Maracanã era a torcida do Flamengo. E a minha mãe, ela tinha ido para cadeira especial só para me ver entrar em campo, e a gente estava com o ingresso na arquibancada. E eu vi o jogo lá na cadeira especial, 154 mil pessoas no Maracanã. Eu criança, tinha 12 anos. Aquilo ali jamais saiu da minha cabeça e tenho certeza que nunca vai sair. Mais uma vez eu vou contar uma história com o meu pai. Em 89, teve um jogo com o Flamengo na Taça Rio. O Flamengo fez 1-0, o Botafogo empatou, uma vibração assim, eu e ele pulando e tal. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer 2 gols em sequência. Me virei para a parede, comecei a bater a cabeça na parede de raiva. E eu era uma criança, né, cara? Meu pai viu aquilo, ficou desesperado, desligou a TV e falou assim, não te criei pra isso. Aí, de repente, ele,
ligou a televisão de novo. Quando o Botafogo empata, a gente pula, grita na janela, pô, abre o berreiro e tal. Eu falei, caramba, pai, você tinha falado que não era bem assim e tal. Ele falou, não, mas agora é assim mesmo e tal. E essa é a minha história com o Flamengo. Bom, é o seguinte, gente, vale lembrar que essa é uma prova que conta integralmente com a participação da galera que está em casa e das duas torcidas, porque a gente lança os vídeos na nossa página no Facebook e cada visualização pode ajudar o time a ganhar, porque o vídeo mais visualizado garante 30 pontos aqui no nosso jogo. Então, vamos dar uma conferida no Facebook do Esporte Interativo qual vídeo foi mais visualizado. Flamengo com 52 mil visualizações, hein? 52 mil e 43 mil pro Botafogo, são 30 pontos pros fanáticos, melhor! Vamos lá, vamos ganhar! Rafael Conta e Ricardo Taves, obrigado. Vamos ganhar, vamos ganhar! 130 a 130, o jogo tá espetacular em termos de arquibancada virtual, em disputa... Gente, peraí, vamos lá com calma aqui. Deixa eu dar primeiro 10 pontos pro Botafogo, que vai a 140, e vou dar 30 pontos pro Flamengo. Obrigado, torcida. Vamos fazer Então, uma tatuagem hoje, são 30 pontos pro Flamengo, os 10 dos 75 e os 20 por terem tido arquibancada. Então o jogo tá 140 a 160. 160 pros fanáticos Mengão, 140 pros fanáticos Fogão, tá? Vamos acertar o placar, porque hoje o bicho tá pegando. Bora. Madureira, vocês estão atrás no placar, então você responde agora uma pergunta de 20 pontos sobre o Botafogo, tá? Vamos lá pra pergunta. Momento importante do jogo, Mador, a pergunta é, o Botafogo bateu o Flamengo na Taça Rio de 2004. Quanto foi o jogo? Vou ler a pergunta mais uma vez. Alternativas, então, vamos a elas. O Botafogo bateu o Flamengo na Taça Rio de 2004, quanto foi o jogo? Vamos para as alternativas. Opção A, 2-1. Opção B, 1-0. Opção C, 2-0. Ou opção D, 3-2. O Botafogo bateu o Flamengo na Taça Rio de 2004. Quanto foi o jogo? E só para informar, na fase de classificação, tá? Quanto foi o jogo? O Botafogo bateu o Flamengo na Taça Rio de 2004. Quanto foi o jogo? Jogo da fase de classificação. Eu vou querer a ajuda do especialista. A ajuda do especialista, vocês já gastaram o rival e você gasta agora o especialista, acionando, portanto, Felipe Rolim. Já dá para dizer que é a hora apertada do jogo, João? Eu acho que sim, né? E quando o negócio aperta... Chama o Rolim. Não, o Rolim entra, o Rolim tem que saber sua frase, Não, mas a frase é sua, né? Não, de novo. Quando o negócio aperta... Entra o Rolim. Aí sim. Rolim, como você vai ajudar o Mador? Vamos lá, boa noite, João, boa noite, Luizinho, duplas ele, Botafogo e Flamengo. Seguinte, nesse jogo, lá em 2004, Mador, só o Botafogo fez gol. Muito bem, agora com Madureira, Luizinho, vai lá. Mador, então restaram as alternativas B, 1-0, C, 2-0. Eu vou na alternativa C. Vai na alternativa C, 2-0, né? Então é o seguinte, se você estiver certo, você faz com que o Botafogo empate o jogo. O Lugon não está muito confiante na resposta, mas o que determina é o barulhinho. Se ele estiver errado, o Flamengo leva 40 pontos e faz 200 a 140. A alternativa C, 2-0, dá pontos ao Botafogo ou dá pontos ao Flamengo? O jogo foi 1-0, são 40 pontos para os fanáticos, Vambora, torcida! 200 a 140, hein? 200 a 140. Agora pergunta pro... Vai ter tatuagem hoje. Pergunta pro Caruso. Caruso, tem 10, né, pra dar? Tem 10 pontos pra dar pro Flamengo aqui. 210 a 140. 210 a 140 e vocês estão pertinho de ganhar mais 10 pontos aqui. Eu tô falando com a dupla do Botafogo. 210 a 140. Vamos descobrir se eles levam esses pontos daqui a pouquinho, porque tem pergunta, né? Pro Caruso. Tá 237 a 174. Será que vai dar esse 1% agora ou não? Vamos, Cristina, vamos! Daqui a pouquinho a gente vê. Vamos embora pra pergunta, então. Caruso, a pergunta vale 20 pontos e é sobre o Flamengo, hein? Em 2006, o Flamengo derrotou o Botafogo pela Taça Rio. Quanto foi o jogo? Quer dobrar ou quer as alternativas? Alternativas, vamos a elas. Alternativa A, 3-1. Alternativa B, 2-1. Alternativa C, 2-0. Ou alternativa D, 3-2. 30 segundos.
Vamos, galera. Você já usou o rival. Você ainda tem o especialista e o Twitter. 10 segundos, tá? Twitter? Então é o seguinte, é um momento crucial no jogo. É um momento crucial no jogo. Porque agora o Caruso chamou a galera do Twitter. Bom, é o seguinte. Em 2006 o Flamengo derrotou o Botafogo pela Taça Rio. Quanto foi o jogo? A gente só recolhe, melhor, só coloca no Twitter as enquetes depois do recolhimento dos celulares. Mais de 2.000 respostas nessa alternativa. Em 2006 o Flamengo derrotou o Botafogo pela Taça Rio. Quanto foi o jogo? Percentual do Twitter, já vi ajudar, já vi atrapalhar. Vamos lá então, Caruso. Pode olhar ali que tá ali, ó, maiorzão. Vamos ver. D, 53% está na liderança, o 3-2. Opção A, 3-1, 20%. E depois temos ali quase que no empate técnico, letra B, 2-1. E letra C, 2-0. Qual que é a tua resposta? Eu desconfiava que era essa, mas como é um jogo de erro zero, acho que nunca é demais chamar a galera do Twitter pra gente acertar. Letra D. Então, beleza. Letra D, 3-2. Letra D, 3-2. É uma pergunta importante no jogo, pergunta de 20 pontos. Se eles estiverem errado, passa para o Botafogo, podendo valer 40 pontos. Ou melhor, valendo 40 pontos. Letra D, 3-2. Foi o placar da vitória sobre o Botafogo pela Taça Rio de 2006. Eu vou ficar tatuado hoje, eu vou fazer tatuagem hoje, rapaz. Certa resposta, 230 a 140, hein? 230 a 140. Jogaço hoje. Tem muita coisa para acontecer. Temos a nossa prova ainda valendo 30 pontos. Temos perguntas específicas valendo 30 pontos também. E deixa eu distribuir pontos aqui de arquibancada, tá? 10 pontos pro Botafogo, que vai a 150. E 10 pontos também pro Flamengo, que vai a 240. Flamengo! Vamos tirar essa diferença 240 aqui. a 150. E daqui a pouquinho vocês estão próximos de mais 20 pontos de arquibancada virtual, né? Gente, então é o seguinte, temos uma prova valendo 30 pontos, temos perguntas, 2 para cada time também valendo 30 pontos. Sendo que pergunta sobre o Flamengo errada passa pro Botafogo valendo o dobro, 60. E pergunta que o Botafogo errar sobre o Botafogo passa pro Flamengo valendo 60 pontos também. E claro que as arquibancadas virtuais não param nunca, só vou encerrar as arquibancadas virtuais antes da última rodada de perguntas. Então, temos muita coisa para acontecer ainda em termos de arquibancadas virtuais. E temos muita coisa para acontecer também ainda hoje na programação do Esporte Interativo, porque depois do Fanáticos sempre tem Jogando em Casa, e quando tem Jogando em Casa, tem Alexandre Gimenez. Johnny! Tem o Gima, o Gru, o Ale Gimenez, o careca mais amado do Brasil. Homenageado hoje, hein? Valeu a dupla rubro-negra, legal demais. Caruso, tira o boné e põe a careca pra jogo, meu querido. Vamos lá pro Jogando em Casa hoje? João, tem convidado especial hoje, um treinador. Ó, dá uma olhada nesse currículo. É um treinador que também é careca, campeão da Libertadores e campeão mundial. Nem vou falar quem é. Assistindo às 9 da noite, vocês vão saber, convidado do programa de hoje. Vamos falar dessa história do Hernanes, né? Teve o pedido lá do time da China. O São Paulo pode ficar sem o Hernanes e sem o Prato, que reconheceu que vai chegar uma proposta do River Plate por ele e ele quer se mandar ali de volta para o país natal. E várias contratações, vários jogadores sendo apresentados oficialmente. Minha dupla alvinegra. Olha só, hoje... O que aconteceu hoje? O Fred foi apresentado no Cruzeiro, o Ricardo Oliveira foi apresentado no Galo e o Timão apresentou o Júnior Dutra. É pouco, hein, Valência e Dudu? O Corinthians precisa apresentar mais jogadores, sim ou não? Sim. Quem? Tá difícil. Tá vendo? Imagino que seja esse o drama aí da direção alvinegra, mas enfim, vamos falar muito da janela e essa resenha bacana com um convidado especial, beleza, João? Beleza, ô Luizinho, quem é o centroavante do seu time? Ricardo Oliveira, Fred ou Júnior Dutra? Eu vou com o Júnior Dutra, hein?
O meu time precisa de um dos três, mas tudo bem. Deixa eu não vou falar nada não, que aqui eu sou... Como é que é o negócio aqui, ó? Teu pedido, ó, uma ordem. Então beleza, vai botar careca na veia. Vai botar careca pra jogo então. Olha só, 20 pontos pro Botafogo, hein? 20 pontos para os fanáticos Fogão. 170 a 250, porque ganhou mais 10 pontinhos também, né? Ganhou mais 10 pontinhos lá. Cara, eu vou ficar careca na metade do 170 a 250. Esse é o placar do jogo. Com 300% vão fazer tatuagem. Não vão fazer tatuagem, vão ter que fazer. Bom, gente, olha só. Tá 250 a 170. A gente vai para nossa prova já já. Daqui a pouquinho temos perguntas específicas valendo 30 pontos, mas agora é hora do jogo ser jogado em dupla. Daqui em diante vocês fazem tudo em dupla, inclusive respondem perguntas de conhecimentos gerais valendo 30 pontos. A dupla do Botafogo está perdendo por 30 com 50, 80 pontos e vocês respondem primeiro essa pergunta daqui de conhecimentos gerais. Vamos lá. Quais seleções fizeram um jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Quais seleções fizeram um jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Vou abrir a contagem pela dobra. 5 alternativas? Então vamos a elas. Alternativa A, Argentina e México. Alternativa B, Uruguai e Iugoslávia. Alternativa C, Uruguai e Romênia. Ou alternativa D, Argentina e Estados Unidos. Vocês têm 30 segundos. Para vocês agora, resta somente o Twitter. A não ser que vocês queiram usar o recurso que vocês ganharam pelo... Não, eu quero o Twitter. Vocês querem o Twitter. Então é o seguinte, vamos usar o Twitter para essa pergunta de 30 pontos. E eu lembro o seguinte. Essa é a última utilização de Twitter que vocês têm no jogo, a não ser que queiram usar o recurso extra que vocês ganharam pelo... Também, né? Isso, vocês ainda têm o dobro ou nada. Sim, eu digo o recurso depois da pergunta com as alternativas apresentadas. Quais seleções fizeram um jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Argentina e México, Uruguai e Iugoslávia, Uruguai e Romênia ou Argentina e Estados Unidos? Essa pergunta teve 800 respostas. Uma pergunta difícil, o pessoal às vezes corre, né? O pessoal ou não quer ajudar, ou não sabe, ou também não quer atrapalhar. Mas foram 800 respostas, né? Para essa enquete que a gente lançou lá no Twitter, repito. E assim, geralmente a gente tem 2.000, 2.200 para cada pergunta. Essa tivemos 800. Quais seleções fizeram um jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Então temos ali, letra B, Uruguai e Iugoslávia na liderança com 38%. Na segunda colocação, Argentina e México com 31%. Uruguai e Romênia, 18%, terceira colocada. E a alternativa D, 13%, Argentina e Estados Unidos, vem como a quarta opção mais votada. Vou deixar vocês olhando um pouquinho e vou tirar as alternativas, tá? Tá. Eu acho. Bom. Posso ir, Madureira? Pode. Eu acho que a alternativa C, Uruguai e Romênia. Essa é a resposta. Então, Uruguai e Romênia. Alternativa C, ele foi na terceira, portanto, a terceira alternativa mais votada entre todas. Uruguai e Romênia. Momento super importante do jogo. Uma pergunta de 30 pontos, que se eles errarem, passa também valendo 30 pontos para a dupla do Flamengo. Alternativa C, Uruguai e Romênia. É a resposta certa? Momento importante do jogo, hein? Então a gente vai fazer o seguinte. Depois de um rápido intervalo, a gente descobre qual é a resposta certa.
Estamos ao vivo Agora, também no o YouTube. Vênia, O momento é eu de não sei discussão aqui sobre a resposta que a dupla do Botafogo deu, né? O Lugon assumiu a responsabilidade. Mas estão perguntas difíceis, hein? Isso é Fanáticos quartas de final. Vamos lá, 10 segundos pra gente voltar, tá? Tem que respeitar, né, Luzinho? Posso falar o que a gente estava estudando e tal? Estamos de volta, o momento é de absoluta atenção aqui dentro da nossa Arena Fanática, porque a dupla do Botafogo já bloqueou a resposta dela. Não tem mais como alterar a resposta dada para a pergunta no valor de 30 pontos. Antes da gente descobrir, só mostrar aqui as torcidas que estão participando. Ó, aqui em cima a gente vê a torcida do Flamengo, aqui a gente vê a torcida do Botafogo. Eu tenho mais uma pergunta para o Flamengo, a nossa prova que os dois times fazem, depois eu vou fechar as arquibancadas virtuais. Pontos importantes estão em disputa através do Twitter. A pergunta é, quais seleções fizeram o jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Vale 30 pontos. A alternativa C é a resposta do Botafogo. Resposta errada. A resposta está errada. Vocês do Flamengo podem somar 30 pontos agora. Argentina e México, Uruguai e Iugoslávia, ou Argentina e Estados Unidos? A gente andou estudando bastante, né? Copa do Mundo e eu acho, tenho quase certeza, na verdade, que foi Argentina 6, México 3, alternativa A. É uma pergunta importante, vale 30 pontos agora, era uma pergunta originalmente para o Botafogo. Eu quero te fazer uma perguntinha. Essa certeza, essa convicção veio da onde? Veio de minutos agora da conversa ou veio de... Não, a gente estudou bastante. Estudos. Copa do Mundo. Ok. Argentina e México. Será que foi esse jogo por 30 pontos? O jogo com o maior número de gols da Copa de 1930? Certa resposta! 6-3, 280 a 170. Abrindo 110 de vantagem na reta decisiva do jogo aqui, a dupla do Flamengo. Vocês respondem em conjunto. Vocês respondem em dupla uma pergunta de 30 pontos. Na primeira vez que chegou à final de uma Copa do Mundo, a Hungria eliminou qual seleção nas quartas de final? Alternativa. Vamos então para as alternativas. Na primeira vez que chegou à final de uma Copa do Mundo, a Hungria eliminou qual seleção nas quartas de final? Vamos então para as alternativas. Opção A, Suécia. Opção B, Holanda. Opção C, Suíça. Opção D, Brasil. 30 segundos. Bom, Brasil não foi. Ó, a partir de agora, eu já chamaram o especialista ou não? Não. Porque, não, deixa eu falar uma coisa, porque você não vai poder, você não pode mais chamar o especialista, que você já, em tese, eliminou uma das suas alternativas. Tá bom. Vai. Holanda, letra B. Desculpa informar durante o seu tempo, mas é que eu sempre falo isso aqui dentro do jogo. Não pode eliminar uma e querer pedir a alternativa, senão o cara, em tese, elimina 3, né? Beleza. Bom, na primeira vez que chegou à final de uma Copa do Mundo, a Hungria eliminou qual seleção nas quartas de final? Eles disseram letra B, Holanda. Vale 30 pontos. A resposta está errada. E aí, Luciano, eu falo isso sempre, né? Falou alternativo em voz alta, eu não posso chamar o especialista, né? Claro. Botafogo, vocês têm 30 segundos. Na primeira vez que chegou à final de uma Copa do Mundo, a Hungria eliminou qual seleção nas quartas de final? Suécia, Suíça ou Brasil? C, Suíça. C, Suíça. Vocês podem recuperar os 30 pontos que vocês acabaram de perder. Como é que é? Vamos recuperar. Vamos recuperar? Então vamos descobrir. Letra C, Suíça. Eles recuperam os pontos ou os pontos ficam para casa? Certa resposta! De vocês, vem! 280 a 200 é um jogo espetacular hoje aqui. Perguntas dificílimas.
caras cascudos, times invictos. Fanáticos Mengão, ele mostra aqui. Fanáticos Fogão tá aqui também. Peraí, vamos com calma. São 20 pontos pros dois, né? São 20 pontos pros dois. Os dois times já estavam com as arquibancadas cheias e conseguiram ali mais coisa, não é isso, gente? Me corrijam se eu estiver errado. Não, pro Flamengo são 40 pontos, que a gente ainda não tinha dado os 20 pontos, né? Então são o seguinte: Isso aqui 20 é pontos Flamengo! pro Botafogo e 40 pontos pro Flamengo. Então 320 a 220, tá? 320 a 220. São muitos pontos. E aí, claro que a gente precisa aqui da nossa auditoria para dar os pontos. 320 a 220, prestem atenção. As duas torcidas. Vamos agora começar a nossa prova, valendo 30 pontos. Depois da prova, eu vou fechar as arquibancadas virtuais. Beleza? Então é isso que eu tenho para dizer. Vocês têm aí cerca de 6, 7 minutos para bombar de participação. Fanáticos Mengão e também o Fanáticos Fogão. Beleza? Não, agora vamos para a prova. 320 a 220. O jogo, ó, só de entre perguntas e tudo mais, a gente tem 150 pontos em jogo, tá? Então são 100 pontos a diferença. O jogo tá aberto e aberto demais. E lembrando que os dois times podem dobrar, tá? Obviamente não na nossa prova. Com dobra e erros, 150 pontos que as duplas podem fazer aqui no nosso jogo. Bom, vou pedir para a dupla... Vou explicar a prova antes da gente começar. A prova de hoje é a seguinte. Nós vamos botar aqui um ano e vocês só precisam dizer qual técnico que começou aquele ano no comando do Botafogo e também no comando do Flamengo. O técnico que começou o ano, que montou o time, que começou a temporada. Nenhuma dúvida em relação a isso, né? Aquela coisa, né? O futebol brasileiro é uma prova que até parece fácil, né? Mas o futebol brasileiro troca tanto de técnicos que às vezes eles esquecem. Se o cara mandou mal 3 jogos depois e foi demitido, será que isso entra? Não entra? Vai, obviamente, entrar. Vai valer o técnico que começou. Beleza, gente? Vou pedir para a dupla do Flamengo colar lá, porque a dupla do Botafogo vai começar a prova. São 10 imagens, 1 minuto só vai no meu já, tá, Lugão? Que vai ter a voz de comando. Beleza? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira, 2013, certa resposta. Levir Coupe. Levir Coupe, 2003, certa resposta. Carlos Roberto. Carlos Roberto, em 2006, certa resposta. Ney Franco. Ney Franco, em 2009, certa mais uma vez. Joel Santana. Joel Santana começou em 97, tá certa a resposta. Estevão Soares. Estevão Soares, em 2010, certa a resposta. Tem aqui 100% de aproveitamento. Bonamigo. Bonamigo, certa a resposta. Joel Santana. Joel Santana, em 2011, certa a resposta, hein? Mais 2 só. Abel Braga. Abel Braga, certa a resposta. Mais uma. Espinosa, Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, certa a resposta! Vem, torcida, vocês podem seguir isso aqui, vambora! Certa a resposta! Sentiram, né? Só podem levar 30 pontos junto com eles. Precisam cravar tudo. Dupla do Botafogo cola lá no telão. Luciana vai ter a voz de comando? Luciana, só depois do meu vai, senão vai perder a primeira imagem, beleza? Posso ficar aqui? Antes, pode ficar mais antes. Vamos só passar a parcela de arquibancada aqui pra ver como é que tá a movimentação. Pode chegar pra trás um pouquinho, cara, só pro pessoal ver em casa também. Olha só. Isso! Peraí. Peraí que são 10 pontos pro Flamengo. Eu vou esperar um pouquinho, porque vai bater inevitavelmente ali. São... Quando bater 4... Agora, 30 pontos pro Flamengo, 30 pontos lá, e vocês ainda estão na guarda com mais 10 pontos aqui, hein? Vai ter camisa pra vocês hoje. Tá? Então é o seguinte, o jogo estava em 100 pontos, agora fica em 130, 150 a 220. Na verdade vai ficar 230 já, tá? Mas é nesse momento 350 a 220. Ok? Beleza, o placar tá lá, ajustadinho. Vamos ver se pinta 10 pontos aqui também antes da prova do Flamengo. Vai pintar, pintou. Vem! 350 a 230. Beleza. Depois da prova do Flamengo eu vou fechar as arquibancadas virtuais. Beleza? Luciana, vou pedir só o seguinte, fica um desse lado aqui, porque aí a gente vai... Isso, beleza, assim tá perfeito. Luciana vai ter a voz de comando, né? Atenção, a prova do Flamengo vai começar em alguns instantes com a voz de comando do Luciana. Vocês têm que matar 10, porque se não matarem 10, ele já ganha. Relaxa. 30 pontos, obviamente. Bom, a prova pra vocês do Flamengo começa em 3, 2, 1, valendo. Andrade. Andrade, em 2010, certa resposta.
Júlio César Leal. Júlio César Leal em 2004. Resposta errada! Vamos, torcida! Vem! 30 pontos pros fanáticos Fogão! Vamos! 350, 260! Vou fechar, hein? Vamos fechar as arquibancadas virtuais, hein? Ergue o braço, hein? Ergue o braço. Ergue o braço para as arquibancadas virtuais. Vamos ver o que tem. Já quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Vamos computar os últimos votos. As últimas participações. O Flamengo bateu 400% de arquibancada hoje, hein? Então são... Ó, só isso. Só isso. Obrigado, torcida. Vocês fechou. Vamos ganhar mais um jogo pra gente hoje. Valeu. Obrigado. Todo mundo aqui pode bater tatuagem. Vai ter tatuagem. Ricardo, Otávio, Demais. Obrigado. Luciana, quantos torcedores você falou daquele jogo lá no Flamengo e Botafogo? O que você botou no seu vídeo? 154 mil. 154 mil. Cada arquibancada com 20. Vocês botaram 80, Botafogo botou mais 20 com 40, com mais algum quebrado. Quais foram mais... Foram 140 mil no clássico de hoje, tá? 140 mil. Então, meu muito obrigado às duas torcidas que deram um show hoje. Obrigado, torcida. Meu muito obrigado. A maior e melhor do mundo. Agora é o seguinte, rapaziada. São 90 pontos de diferença, hein? São 90 pontos de diferença só no jogo. Todo mundo pode dobrar. Botafogo pode dobrar. Flamengo pode dobrar. Botafogo não tem nenhum recurso depois das alternativas. O Botafogo sequer precisa dobrar, porque... Aí o negócio é o seguinte, vocês vão precisar do erro deles de qualquer jeito, mas se vocês não dobrarem e eles errarem, o máximo que acontece é o jogo fica empatado e a gente vai para os penais. Mas é questão de estratégia, vocês não têm nenhum recurso para depois das alternativas, a não ser que usem o recurso que vocês ganharam através do nosso desafio do YouTube, youtube.com/fanáticos aí. O Flamengo, assim como o Botafogo, pode dobrar e ainda tem o recurso do especialista. É isso que vocês têm, tá? Bom... 350, 260, um super clássico se define nas últimas duas bolas. Pergunta para o Botafogo, valendo 30 pontos. Pergunta sobre o Botafogo. Quem marcou o primeiro gol do Botafogo na campanha do título carioca de 1997? Eu vou dobrar. Dobrada! Gente, olha só, me ajuda aqui, meu diretor. Se o Botafogo ganhar hoje, quem é que joga amanhã? Botafogo e Corinthians amanhã. Se o Flamengo ganhar hoje, amanhã Flamengo e Santos. Beleza? Está dobrada a pergunta. Momento decisivo do jogo. Quem marcou o primeiro gol do título do Botafogo? Quem marcou o primeiro gol do Botafogo na campanha do título carioca de 1997, valendo 60 pontos? Luizinho, você sabe que a tua pergunta errada também dá a resposta. O cara que marcou o primeiro gol, marcou o último. Dimba. Então tá bom. Eu não dei resposta nenhuma, só pra deixar claro. Pô, o cara tá querendo... Eu li o seguinte, quem marcou o primeiro gol do Botafogo na campanha do título carioca de 1997? A resposta é Dimba, não é isso? Sim, senhor. Vamos ver então se ele está entre as alternativas. Tô por fora de tudo que aconteceu depois desse primeiro jogo. Bentinho, Sorato, Dimba de Jair. Você dobrou. Pergunta... 1-0 contra o Madureira. Pergunta importante. Se ele errar essa pergunta aqui, o jogo para vocês acaba. É simples como isso. As chances desaparecem, evaporam. Então ele tem que acertar essa resposta. E ele dobrou. Mostrou coragem. Então é o seguinte. Letra C, Dimba. Foi ele que marcou o primeiro gol do Botafogo na campanha do título carioca de 1997? Certa resposta! Vamos! Isso! 350, 320. Dupla do Flamengo. Então, ou vocês acertam e ganham o jogo, ou então vocês vão precisar de um erro deles também. Pegaram, né? Pegaram a pressão da pergunta final do jogo de hoje. A pressão agora, que estava em cima do Botafogo, porque precisava acertar, passou pro lado de lá. Passou pro lado rubro-negro. Não tem mais torcida, só tem pergunta. E a pergunta final
do jogo de hoje pro Flamengo é essa. Quantos gols o Flamengo marcou nas 3 primeiras rodadas do Carioca de 1999? Alternativa. Vamos então para as alternativas, eles não precisam dobrar e não dobram. Aliás, é o seguinte, o Flamengo então pediu o dobro ou nada ontem e não usou no jogo de hoje, né? Tinham 2 dobro ou nada para usar e acabaram não usando nenhum. Vamos então para as alternativas. Quantos gols o Flamengo marcou nas 3 primeiras rodadas do Carioca de 1999? Opção A, 9. Opção B, 6. Opção C, 8. Ou opção D, 10. Se vocês quiserem o especialista, não falem, obviamente, com a dúvida de vocês. Já chamaram o especialista, então beleza. Chamaram o especialista, momento decisivo do jogo de hoje. Agora acho que a frase se aplica, hein, João Tavares? Porque se existe algum momento apertado no jogo de hoje, é esse aqui. Eu estou sem fôlego. E quando o jogo aperta muito, o Rolinho entra mais forte. Ô, Rolinho, como é que você vai ajudar a dupla flamenguista agora? Ai, caramba, que jogaço, João, que jogaço, Luizinho. O Flamengo começou bem esse campeonato, então vamos tirar a pergunta com 6 gols. E aí vão sobrar 8, 9 e 10. Não é de 10 gols. Agora é com o Lucena e com o Caruso, Luizinho. Com Lucena e com Caruso. Opção A, 9. Opção C, 8. Vocês têm 30 segundos. Tempo é de vocês. O negócio é o seguinte, se o Flamengo acertar, o Flamengo ganha o jogo. Se o Flamengo errar, o Botafogo ganha o jogo. São 15 segundos. Vocês têm 8 segundos para me dar uma resposta, hein? 5 segundos. Letra A, 9. Letra A, 9. É isso, Bruno? Letra A, 9. Resposta está dada, até porque o tempo acabou. Letra A, 9. Gente, é o seguinte. Nós chegamos numa situação do jogo e que o Flamengo se colocou nessa situação. Chamou o especialista. Portanto, eles tomaram a decisão. Limitaram a 2 respostas. Escolheram uma das 2. Se eles acertarem, eles ganham o jogo. Se eles errarem, o Botafogo ganha o jogo. Gente, independente de qualquer coisa, parabéns. Hein? Olha lá, esse é o momento. Vamos mostrar que esse é um momento legal, porque o Fanáticos é isso aqui também. O Fanáticos é rivalidade, mas o Fanáticos é emoção. O Flamengo teve 400% de arquibancada no jogo de hoje. O Botafogo com mais de 200 também por cento de arquibancada. 280% de arquibancada. Fantástica participação. Só que eu falei isso no começo do jogo de hoje. Eu falei, olha só, nós vamos ter uma explosão de arquibancada. Nós vamos ter uma explosão de arquibancada. Eu falei isso aqui hoje, mas o que ia definir eram as perguntas. Porque os caras são muito bons. E o que define o jogo de hoje é simplesmente a última pergunta. Chamaram o especialista, limitaram a 2 respostas. 9 ou 8. Se for 9, a gente escuta o hino do Flamengo. Se for 8, a gente escuta o hino do Botafogo. Então é o seguinte, se der Botafogo aqui hoje, amanhã tem Botafogo e Corinthians, não é isso? Se der Flamengo aqui hoje, amanhã tem Flamengo e Santos. Ó, 9 ou 8. Se for A, o Flamengo ganha. Se não for A, vocês podem comemorar. Letra A, 9. Dá vitória ao Flamengo ou ao Botafogo? Que entraram com a cabeça raspada contra o Botafogo foi em 95 e tomaram. Hoje teve, hein? Hoje teve, hein? Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui é o Botafogo. Túlio, Antônio, mamãe, um beijo. É o seguinte, um jogo histórico. Gente, só pra explicar, pra quem não tá familiarizado com o jogo, pergunta específica, quando erra, passa com o dobro do valor. Olha o placar final, 380, 350, aqui, deu Botafogo! E é o seguinte, tá valendo agora o recurso extra pro jogo de amanhã, hein?
Tá valendo agora um recurso extra pro jogo de amanhã. Fanáticos Fogão de um lado, Fanáticos da Vila do outro. Os caras estão loucos aqui. Fanáticos Fogão de um lado, Fanáticos da Vila do outro. Na cara do Caruso aqui, parece que ele tá feliz. Não, olha lá. Bom, seguinte, vamos fazer uma rápida paradinha e na volta o João Tavares nos conta quem leva o recurso extra, porque hoje, olha o hino do Botafogo, olha o hino, olha o hino, olha o hino. A gente volta já. Glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. Rolim, estamos de volta, galera mais fanática do Brasil. Quando o negócio aperta, o Rolim entra e entrou 2 vezes sendo decisivo, na pergunta do Madô e na pergunta final do Flamengo, né? Deixamos de quebrar algum recorde hoje? Acho que não, acho que quebramos vários. Participação, ponto, emoção, erro de estratégia, especialista chamado quando já tinha uma boa margem, especialista chamado em pergunta específica. Eu acho que hoje teve um pouco de tudo. Esse tá sensacional. Eu tô louco esperando a próxima semana já da segunda fase do Fanáticos. Tá sem fôlego, Rolim? Tá complicado hoje. Foi sensacional. O que esse grupo tá jogando é um negócio de maluco. Fanáticos nunca viu isso. É isso, Fanáticos nunca viu isso. São quartas de final, meus amigos. Não tem mais jogo fácil, não tem mais jogo bobo, né? É só jogo emocionante. Não tem jogo bobo, não tem feijão com arroz, não tem jogo de compadre. Tá impressionante a competitividade e o alto nível. Perspectiva pro jogo de amanhã entre Corinthians e Botafogo. Melhor do mundo, o Botafogo querendo carimbar de vez a mudança de fase, de voltar aqui para a fase final. E o Corinthians, que olha, os meninos estão perdendo por azar, sabem demais. O jogo de amanhã vai ser tão pegado quanto o de hoje. Muito bom, eu vou dar uma conferida aqui, ó, porque a batalha de hashtag entre Fogão e Timão tá acontecendo e o Botafogo tá na frente. Ah, as duplas já estão aí? Ainda não estão. Ô, Rolinho, eu só queria que você fizesse uma breve análise da situação do grupo 1 das quartas de final. O grupo 1 tem o Santos, que sem ter aquele grande jogador assim que estou extremamente sincronizado, estão sabendo responder muito bem. O Corinthians com uma paixão, principalmente do Diego, né? O Eduardo, o Luizinho um pouco mais calmo, então eles fazem uma dupla também que se completam. E a gente tem aí o Luciano e o Lugon que mostraram hoje aí, sem tirar o peso do Caruso, sem tirar o peso do Madô, o nível que é o programa. A gente podia falar que hoje tivemos uma final antecipada? Eu tô esperando o Twitter de amanhã e eu tô esperando também o Twitter do próximo grupo com o Paraná, e o Twitter tá mexendo demais no jogo. Eu não queria chamar de final antecipada não, João. Eu sei que pelo que eles têm de conteúdo, dá pra gente chamar assim, mas o Twitter tá surpreendendo. Muito bem. Por favor, as duplas, entrem. Tá, muito bom. É tradição, não é moda, não é moda! Nosso amor, e é por isso que eu canto assim, não tem chororô. Gente, vem aqui rapidamente, a gente tá ao vivo. Gente, exatamente. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora a batalha de hashtag. Tô encerrando agora a batalha de hashtag. O Botafogo ganha o recurso extra pra amanhã. Eu sei que vocês estão muito emocionados, ganhando bastante, então eu vou falar rapidamente. Qual a sensação da vitória de hoje, de virada, na última pergunta, e depois vocês me falam o recurso extra pra amanhã contra o Corinthians. Eu queria falar uma coisa que é assim, a gente quando vai jogar um jogo desse, com torcidas tradicionalmente
maiores que a do Botafogo, como foi com o Vasco, como foi agora com o Flamengo. A gente fica chamando muita gente para tuitar, para não sei o quê, e as pessoas depositam uma carga muito grande. Porque eles falam assim, pô, vai lá em Lugano, vai entregar tal. E eu falei, esse jogo é muito importante para eu ganhar essa galera para mim. Eu já mostrei que a gente é capaz, que o Twitter sozinho não ganha. Tem que vir. E, João, posso falar uma coisa aqui, cara? Eu sou sinistro, João. Salve de palmas. Madu, alguma palavra? Rapidamente, tem que ser rápido. Só queria, assim, falar que hoje o Adriano vai escolher o recurso extra sem me consultar, porque, assim, não sei nem como agradecer ali, como que ele mandou nas últimas 2 perguntas lá, o rebote da Suíça lá e tal. Assim, só agradecer mesmo aí a torcida. Pô, a nossa torcida é imensa, a galera fala que não, mas é eleita a mais engajada do país. Eleita, hein? Então, manda um salve aí pro bonequinho Ken, esse cara mora aqui no meu coração. Então, manda um abraço aí, só agradecer porque a vitória foi maravilhosa e tal. E aí, assim, o Manga fala que o bicho é certo, mas hoje tava apertado ali. Eu falei, pô, Manga, como vai ser agora? E, pô, senti aquela vibração e tal, e senti que ia dar. Quando eles chamaram o especialista, eu falei, é nóis, vamos! Respira, calma. E é o seguinte, gente, a gente vai continuar esse bate-papo falando sobre o jogo de hoje, de amanhã e sobre essa situação nas quartas de final lá no YouTube. youtube.com/fanáticos aí. O Fanáticos 3.0 vai acontecer, então pode ir lá conferir. Agora, quem vai chegar aí na sua telinha é o Ale Jimenez, o Gru, nosso carecote maravilhoso. Vai lá, jogando em casa. Estamos no YouTube, entrem, salva de palmas, entra aí, entra todo mundo. Entrem todos, podem sentar, Depois desse jogaço, agora as duplas estão chegando aqui, enfim, se acomodando. Uma virada espetacular, uma virada histórica. Agora sim as pessoas estão mais calmas. Rolinho, você já recuperou seu fôlego? Já. Agora já recuperei. A gente acha que a gente está muito emocionado, aí a gente vê as 2 duplas chegando, a gente vê a catarse do Botafogo e vê o anticlímax do Flamengo, aí, que liderou grande parte do jogo. E aí a gente vê que o nosso coração ficou até um pouquinho preservado, né? Perto de quem estava lá embaixo. Dupla do Corinthians jogou junto aqui, dupla do Santos jogou juntos. É impossível quem está aqui na arquibancada não se emocionar. A gente viu o Luizinho com o olho marejado lá. O Caruso está muito emocionado agora, enfim. Sabe, então... Vai com eles, Joãozinho, vai com eles, o espetáculo é todo deles. Tá todo mundo de parabéns nesse grupo, gente. Todo mundo de parabéns, enfim. O Fanático mexe muito com as nossas emoções. Eu queria pedir um espaço aqui no meio, enfim. Na verdade, eu queria uma salva de palmas para as 2 duplas, por favor. Beleza. Também, foi um grande jogo. Já eu converso com a dupla do Flamengo, enfim, esperar o Caruso se acalmar mais um pouco. Pode falar agora, Amador. Não, eu queria dizer, falar assim, não, a dupla é muito boa e teve gente falando que a dupla era muito bonita. Mas não, eu sou bom e bonito. O Adriano é só bom. Muito bom, né? Não, ele é muito bom. Eu sou muito bom também. E também muito bonito. Ô, Amador, você falou que é muito bom, mas quase você entregou uma paçoca hoje, né? Caraca, cara. E sabe o que aconteceu? Aconteceu mesmo com o Vasco. Contra o Vasco, eu entreguei a paçoca na pergunta de 20. E sabe o que é? Superstição. Como é, Lugão? Eu não preciso fazer, mas é manter essa superstição. Não. É superstição. Chamar o especialista, o Rolim não me abençoa nunca, cara. Impressionante. Como esse cara me pertence. Te abençoou hoje, cara. Me abençoou, entregando a resposta pra eles. É isso aí, né? Sempre. Isso é relativo de abençoar ou não. Abençoou na volta, exatamente. Lugão, como é que tá o coração depois desse jogaço? Tá bem. Eu queria muito jogar esse jogo. Porque assim, não que eu queira mostrar que eu sei mais ou menos. Eu já até falei isso pra ele. Eu acho que o Lucena sabe mais de futebol do que eu, mas isso é um jogo. Às vezes tem coisas que você sabe, que o outro não sabe. E, pô, foi muito bom, assim, a gente sabe que jogar atrás é muito ruim, mas eu acho que eu fico mais antenado jogando atrás do que jogando na frente, porque eu percebi isso nas provas ao vivo ali. Cara, eu tava tão atento na prova dos técnicos que eu falei assim, bicho, eu vou fazer 10. Assim, eu tinha entrado no negócio, eu tinha mentalizado cada ano inicial e tinha um ano que eu não sabia o técnico.
E eu falei, não pode cair 91. Porque era um cara que foi treinador, inclusive do Flamengo, da divisão de base, depois treinou a seleção brasileira. Eu quase perguntei ao Luciano na entrada, mas eu falei, ele vai... Ernesto Paulo aí, ó. Era esse cara que eu falei, só faltava esse. Aí eu falei, eu não vou perguntar isso pra ele, né? Vou deixar rolar. Aí eu falei, só não pode cair 91. O resto que cair eu vou acertar. E foi. Só falar aqui também, já que ele citou a prova, eu falei ali na comemoração e tal, a gente comemorando muito e tal, mas eu gostei de ressaltar que, assim, quando você gabarita uma prova, normalmente você pensa, pô, acabou, ganhamos a prova. Não tem chance deles gabaritarem também, até pela pressão. Mas quando você vê o Luciano assim, pode mandar, mata a primeira em 2 segundos, entendeu? Aí quando você vê eles confundindo, assim, você já comemora, mas sabendo que, mesmo ele errando aquela, eu saberia que ele ia acertar umas 8, 9, então... como eles falaram da vitória contra o Corinthians, a força do adversário engrandece a sua vitória, entendeu? Então, pô, a vitória, assim como a contra o Santos, foi gigante, até pela batalha no Twitter, sabe? Pô, porque a torcida do Botafogo, ela é muito forte. Ela é muito forte mesmo. Quando ela quer mostrar, ela vai, chega junto. A gente mostrou isso esse ano em vários jogos, no jogos de futebol mesmo. E também uma frase aqui que eu aprendi, não basta saber futebol, tem que saber jogar o Fanáticos. Tavares João, 2018, janeiro. Pois é, né? Inclusive, uma das lições é não pedir especialista na pergunta específica. Mas, enfim, as lições não estão sendo aprendidas. Pô, bicho, eu vou ter que comprar aquele negócio lá, que eu não tenho condições. Eu não tenho mais coração, Luizinho. Eu não tenho mais condições, assim. Eu acho que eles ficam nervosos, mas a gente fica muito nervoso também. E hoje, eu acho que essa lição que você acabou de falar, e é uma dica que a gente já falou... Eu já falei isso 30 vezes. Exatamente, isso já foi falado outras vezes. Mas ali na hora, as pessoas têm ansiedade de acertar a pergunta, de provar o seu conhecimento. E era uma pergunta difícil. Foi 3-2, 3-1 e 2-1 os jogos, os 3 primeiros jogos. Então, assim, foram jogos... Talvez o cara lembrasse, pô, 2 jogos metemos 3, e no outro? 3, metemos... Eu não sei qual que foi a dúvida deles, né? E assim... Pô, o jogo hoje foi... Mas eu queria que você me relatasse pra quem tá em casa, pela internet, celular, computador, YouTube e tal, como é que tava aqui, narre os minutos finais do jogo aqui, como é que tava essa rapaziada aqui, porque lá embaixo todo mundo viu, porque tava todo mundo tenso, e não era só nós 5 que estávamos no jogo, todo mundo que tava lá embaixo, assim, pro Jogando em Casa que começa depois, que tá trabalhando, que tá operando câmera, tá todo mundo tenso, parado, estamos vendo ali. Eu já recebi mais de 10 ligações agora, só pra falar do Fanático depois do que aconteceu hoje. Não, peraí, o que foi, Director? Sim. Mas enfim, eu quero saber que você fale como é que foi aqui relate-nos. Não, aqui foi muito tranquilo, a gente tava se preparando pra entrar depois, então foi tudo muito calmo. Olha lá, olha a cara dos caras. Como é que foi? Como é que tava aqui, Diegão? Cara, foi eletrizante, velho. A gente vibrou com o jogo, literalmente, né? Eu comentei com o Luizinho quando o Flamengo abriu um pouco. A maior margem do jogo foi o jogo não acabou. Porque isso é Fanáticos e sei lá, desculpa quebrar o protocolo, mas só um recado pro Caruso, cara. O jogo é isso. Um dia eles ganharam desse jeito. Eu fiquei muito triste e o outro dia você perde e a vida é assim, cara. Levanta a cabeça aí. Muito bem, o clima foi esse, Luizinho. A gente ficou em elétrico, né? Em pânico, não sabia o que estava acontecendo. Chegou a última pergunta, o Lucena ficou em dúvida e a gente, o que foi aquilo? E eu falei no início do programa de hoje, eu falei, olha só, eu já sabia que o Flamengo ia chegar para 300%. 400%. Não, assim, eu não sabia que ia chegar a 400%, sabia que o Botafogo ia conseguir um número forte de tweets também, então eu já imaginava o seguinte, a gente vai ter uma diferença de Twitter, então foram no Twitter... 50 pontos, eu acho, a diferença, né? Não, mais, 60. Não, 60 não. 70. Porque eles estavam próximos de ganhar os 20 pontos ali. Sim. Foram 70 pontos de diferença de tweet. Então, assim, dá pra você jogar. Ficou jogável, exatamente. Qualquer pessoa sabe a força da torcida do Flamengo, do Corinthians, entendeu? A nossa torcida é muito forte, entendeu? No dia primeiro, eu acho que talvez pela data, talvez por ser o primeiro jogo da segunda fase, a galera ainda pensando nos grupos da primeira fase e tal. A galera às vezes não chega junto, assim, por ser logo uma novidade, voltar pro Fanáticos e tal. Então... eu sabia que eles iam chegar bem mais juntos do que aqueles 60% daquela vez. Eu sabia que eles iam deixar o jogo jogável pra gente. Que mesmo que, pô, teve uma vantagem no Twitter? Teve, gente, todo mundo viu. Mas, assim, era aquela vantagem que dava pra virar. Assim como foi contra o Vasco. Contra o Vasco, pô, tava aquela diferença. Eu errei a pergunta. Aí, pô, a gente tinha a prova e as outras perguntas. Entendeu? A diferença é que contra o Vasco, a gente pegou um rebote deles e não erramos de 30. Só que nessa vez aconteceu da gente errar de 30 e ainda tinha deles pra eles acertarem. Sorte que voltou pra gente. Entende? Então, pô,
Não sei nem... Respira, bonequinho 2, o bonequinho 2 tá... Hoje tá todo mundo tenso. Tem uma coisa, só uma, assim... Cara, o conhecimento, ele é a parte mais importante do jogo, senão o cara não consegue jogar. Mas tem a administração da ansiedade, do nervosismo ali embaixo. Porque na pergunta que ele tá falando aqui das 30 pontos, que era uma de Copa do Mundo, era uma pergunta muito difícil. Talvez você não soubesse dar um grito. Até acho que você falou assim, eu não sei. Eu sei que chegou na final, foi na Copa, mas eu não sei. Você estava entre Holanda e Suíça. Só que na hora que você descarta o Brasil, que era uma alternativa óbvia, que você sabia que não era. Mas... O Brasil seria a alternativa se a pessoa achasse que a Hungria só chegou na final de Copa em 54. Exatamente. Só que o que acontece? E a Suécia também, que era terceiro lugar, inclusive teve essa pergunta já. A Hungria pegou o Brasil nas quartas de final de 54 e chegou à final. E pouca gente lembra que a Hungria jogou a final de 34 com a Itália. De 38, não, perdão. Então, o terceiro lugar de 38 foi Brasil e Suécia, logo eram 2 semifinalistas. Sim, aí o que acontece? Ali, quando você descarta aquela, e não foi... Porque, pô, você sabia que não era, mas você estava ali construindo a sua linha de raciocínio. Não, ali ele limitou, ele não podia mais chamar o especialista, o que a gente sempre fala. Não fale qual é a sua dúvida alto, porque senão a gente não pode botar o especialista na roda. O Twitter a gente pode botar, porque o Twitter não é o cara cortando 2, o Twitter a gente vê as 4. O rival a gente também acho que não pode botar, entendeu? No rival também não pode. Então, assim, e foi uma coisa que ali mudou o jogo, porque eles ficaram com menos tempo para responder. E faz parte, né? E faz parte. Então, assim, acho que é aquela coisa. Quando se ganha, você vai lembrar dos momentos. Quando você perde, você vai lembrar de alguns momentos-chave que acabaram fazendo com que você saísse derrotado. Mas, pô, cara, assim... Foi foda? Foi foda. Desculpa, mas assim, foi sensacional. Esse grupo aqui tivemos 2 jogos históricos, assim... O Corinthians... Os 2 envolvendo o Flamengo? Esse acho que a gente ainda teve mais gente na arquibancada do que no jogo do Corinthians e Flamengo, né? Pô... Foi 150 mil pessoas. Se eu não me engano, o Botafogo bateu o Corinthians. O Corinthians, acho que fez 279, 280. Não, foi mais, foi 260 e pouco. E a gente fez 281, se eu não me engano. Então, superou até a do Corinthians, que é a torcida gigante também. E a do Flamengo superou a própria torcida do Flamengo. Então, tipo, foi uma arquibancada que explodiu, assim. Amanhã também tem tudo pra ser o jogão, Botafogo Corinthians, aí, pô... o Corinthians é... E eu vou falar uma coisa aqui, que já me contaram aqui. Que o Diegão vinha matando tudo. Aqui em cima tava quebrando geral, assim, matando todas as perguntas. Vinha, entendeu? Vinha matando. Então, porque eu vou falar um negócio. O Botafogo... Tá classificado, Botafogo tá na semifinal, né? Matematicamente tá. Botafogo tá na semifinal. Então a gente tem uma vaga para ser disputada no sábado, desculpa. Mas o jogo de amanhã é aquela carimbada, não carimbada. Porque assim, quando chegar com 100% é uma coisa. Chegar tomando a carimbada, já dá uma invertida, já fica... Tem que se situar. Parabéns. Salva de palmas, muito obrigado, Luizinho, sempre aparecendo no momento chave. Tivemos 157 mil tweets. Hashtag Fanático Mengão nos Trend Topics Brasil. Eu tô até falando Brasil, porque você vai no embalo, né? Trend Topics. Valeu, Luizinho, muito obrigado. Até mais. Tem participações? Um monte? Nossa, então a galera tá participando da Vera. Tá. O Guilherme tá falando, olha a cara do Lugon, kkkk. Agora eu tô feliz, né, cara? Tá ótimo, tudo certo. Tamo junto, fogo. Mas o Yuri Marinho tá falando, Pedro Caruso e Bruno Luceno, seremos campeões. Eu e a nação acreditamos em vocês. Calma. É isso aí, galera. Agora é um momento de dor. Ninguém gosta de perder, mas a gente perdeu por uma dupla muito forte também. E assim, é uma honra ter participado do programa com eles. Mas a gente tem que levantar a cabeça sim. Ainda tem mais um jogo, a gente pode se classificar. E é isso aí, bola pra frente. Isso aqui é Flamengo. Tem algumas cornetadas, enfim, que eu acho que eu até faria em outras ocasiões, mas agora eu acho que não tá com clima, enfim, que a galera tá muito triste, né, nervosa, então... a torcida do Fogão tirando um sarro, mas eu acho que eu vou dar uma segurada hoje. Não, tem. Não precisa falar, não. O Gustavo Futebol tá falando aqui, que virada foi essa, cara? Foi aquela virada, né? Aquela virada. E sabe o que me lembrou? Que o Adriano falou do 3x3, que foi um jogo que o Botafogo fez 2 gols assim. E, pô, incendiou novamente a partida, sabe? Não teve a virada igual dessa vez, foi o 3x3. Teve ano passado também, né, do Governador. Então, dessa vez veio a virada, então. E é isso, então.
E é isso, então, muito eloquente, né, o menino Madureira. Vamos lá. O Rei dos Games está perguntando qual o saldo do Santos. Santos está com 300 pontos. Confere? Muito bom, enfim. Fica à vontade também. Você está jogando pelo Vasco, é isso? 400 pontos. 400 pontos. Mata-mata, virou mata-mata. Eu lembro que assim, eu fui para a última dobra, assim, para pressionar, para tentar ganhar o jogo. Eu falei assim, se a gente dobrar, a gente vai fazer uma pontuação maior do que a do Corinthians na derrota para eles. Numa possibilidade, um tríplice empate, eu chegaria já no desempate com o Corinthians com uma frente daquele negócio. Eu falei, pô, e tem que aproveitar, que eu não sei se em todos os jogos, eu espero que sim, né? A torcida do Botafogo venha com muito Twitter, porque na pontuação global final dá diferença. Se a gente pegar, a nossa pontuação no primeiro jogo foi baixa, mas com um índice absurdo de acerto em perguntas, tanto da nossa parte quanto do Santos. A gente só não dobrou. E só que a pontuação era baixa. Aí na hora do frigir dos ovos ali, do desempate, podia pesar. Aí eu falei, pô... Aí quando foi pro especialista, óbvio que eu não sabia que eram 8 ou 9. Falei, bom, na pior das hipóteses, a gente vai ou racha. Ou a gente vai ouvir o PEN ou vai ouvir o Trininim. O quê? O Trininim. Aí eu falei, cara, quando deu o PEN, eu nem... Pô, aí foi aquela catarse, assim. Eu fiquei olhando pra TV falando, não vou fechar o olho, eu vou ficar olhando pra TV pra ver se aparecia o verde ou o vermelho. E, pra quem não sabe, que a gente tem um painel na frente que fica mostrando as perguntas e tal. Aí, pô, eu confesso que o som já foi assim, com aquela vibe que eu nem cheguei a ver o vermelho aparecendo na TV, eu só desabei no chão assim. Foi orgástico? Eu usaria outro termo, mas diria empolgante. Mas assim, foi orgástico mesmo. Eu só caí no chão assim. Então você não usaria outro termo, caralho. E aí eu olhei pra TV e eu tava lá deitado. Falei, não, vou levantar aqui porque eu tenho que dar o recado pra essa torcida maravilhosa que ajudou pra caramba e tamo junto. Muito bom. Último. Vocês estão falando a Vera hoje, hein? Seus filhotinhos de Caruso. Mas é porque, olha só, a gente, na hora da preleção, chegou a pensar em entrar com uma música provocativa. E a gente resolveu não, até porque isso já é uma coisa que eu tenho trazido mais pra minha vida. Eu acho que a idade traz isso pra gente. Eu tô aqui, não é porque eu quero sacanear o Flamengo, eu tô aqui porque eu amo o Botafogo. Então eu sempre vou lá pra frente pra cantar ode ao meu time. E é isso que a gente veio aqui fazer. Eu tô aqui pelo meu pai que me ensinou não a odiar ninguém, a amar o Botafogo. É por isso que eu tô aqui. O meu sangue ferve por você. Salva de palmas, foi fofinho, salva de palmas. O meu querido Muso Fitness Barbaço tá aqui, ó. Madô e Lugon, amo vocês. O pai tava lá no telão, hein? Tamo junto, irmãos, vamos! Eu vi o pai. Barbaço, eu sou seu fã número 1. Eu até acompanho o pacotão de reforço do Soumar Bahia no seu canal. Pô, você me obriga a fazer cada coisa, hein, criança? Pelo amor de Deus. Muito bom, Manda um abraço pro Barbaço aí. Pode falar? Bora, Bahia, minha porra! O Soares aqui do Vasco tá falando, que jogo foi esse? Fiquei nervoso aqui de casa e já tô nervoso pra semana que vem. Ao Vasco... Deve estar comendo bastante, né, pra suprir o nervoso. Desculpa, tinha que fazer a piada, né? Ótimo, a piada é ótima. Cadê mais? A galera do Botafogo tá comemorando muito aqui, né? Merecidamente, um grande jogo. Deixa eu ver aqui mais. A Marilene Felipe de Lucena Silva tá falando... É sua mãe? Legal. Ela vê no YouTube, que ela tem, né? Seu filho é demais. Então, a dona Marilene tá falando, vitória se faz conhecimento, não esperar o adversário errar. Eu acho que é uma cornetada pro Botafogo, né? Pode repetir, por favor? A Marilene falou aqui, vitória se faz com conhecimento, vírgula, não esperando o adversário errar. Mas também derrota se faz com falta de conhecimento, né? É verdade, ó. Seu filho tá te cornetando. A mãe dele mandou um abraço pra todo mundo da casa, parabenizou o Corinthians também. Isso daí porque ela também torce pro Flamengo, né? Ela tá naquele clima. Minha mãe, estaria falando a mesma coisa. Vambora pra cima desses mulambos aí, falaria a mesma coisa. Seu filho é um cara super educado, sim. Sabe muito, um gentleman. É uma honra disputar isso aqui com ele. Muito bom. Você tá querendo falar demais, Mador. Pera aí. Tá bom, vamos ver. Você tem que fazer o K ou o Rio, né? Depois você conversa. O Gustavo tá perguntando, Caruso, qual é a sensação de perder? Enfim, pergunta do Gustavo aqui.
muito ruim, cara. Muito ruim. Não dá pra descrever, não. Muito ruim. Muito bom, Caruso emocionado. Luciano e Caruso, vocês mandaram muito bem também. O jogo foi parecido com a vitória contra o Atlético Paranaense, mas sem torcida. Quem tá falando isso é o Getúlio do Galo. Um abraço, Getúlio. Hoje não deu. Eu sei que você tava torcendo aí pela gente. Enfim, vamos lá. Vida que segue. É isso, vida que segue. Rapaz, eu tô com uma braceta aqui no vídeo, tá uma coisa linda. Então quem quiser pode mandar direct lá no Instagram. Mas agora, rapidamente, antes de encerrar, eu vou falar com a dupla do Flamengo, tipo, só um segundinho, porque eu não falei com eles, né? Ô, Luciana, houve erro de estratégia? O que foi que faltou ali, que vocês ficaram nervosos? Enfim, o que foi que faltou pro Flamengo garantir a vitória, já que tava com uma pontuação muito à frente do Botafogo, né? Eu acho que foram 2 momentos, né? Ali a parte dos técnicos. 2004, eu sei que o Abel foi o técnico do título, do Carioca e tal. Aquela pergunta que é tão fácil que você acha que tem alguma pegadinha, né? E aí eu acabei errando. E na última foi totalmente um erro de estratégia. Eu poderia ter pedido as alternativas, escolhido qualquer resposta. Ou não ter escolhido nenhuma também, né? Foi total erro de estratégia. Isso vale pegar como aprendizado para o próximo jogo e, se Deus quiser, para os próximos. É isso, um erro de estratégia, tem que ter calma. O negócio é esse, tem que ter calma, do início ao fim. Caruso, tivemos uma participação histórica da torcida do Flamengo, mas hoje o Botafogo provou que Twitter não ganha jogo, né? Como vocês vão se preparar, além da parte da estratégia, para o jogo contra o Santos, que é praticamente um mata-mata, quem ganhar passa para a próxima fase? Teve um outro erro de estratégia também, na questão do... Quando a gente ganhou o recurso ontem, a gente acabou ficando na empolgação, porque eu pelo menos imaginei que o jogo seria muito parelho, de muitos acertos, e um dobronado podia definir. Até porque eles tinham um recurso extra do Totó. E aí a gente ficou com aquele medo de ficar com uma pontuação abaixo e pediu o dobronado. Na verdade, na minha opinião, a gente devia ter pedido o Twitter, porque eu fiz uma mobilização hoje no Twitter para a galera votar certo. A gente dominou os gabaritos das perguntas. E se a gente tivesse o recurso do Twitter na última questão, a gente teria ganho o jogo. Então, foi um erro de estratégia, mas vai servir de aprendizado, faz parte e tentar levantar a cabeça. Vai servir de aprendizado, o Caruso já revelando estratégia aí, e o jogo não foi do Totó não, foi do Preguinho. Já revelando, ó, dupla santista, sabendo aí do Twitter do Flamengo, vocês vão tentar trollar na última rodada valendo vaga? Não, sem trollar, jogar limpo, mas... Trollar é jogar sujo. Não, trollar é jogar sujo. Não, ué. Trollar é cuidar da dupla. Pro Santos responder errado na dele. Não vou fazer isso não. Não vou fazer. Piu. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Então acho que eu entendi a tua pergunta, então. Ele está dizendo que a torcida do Flamengo tá chegando junto, tá respondendo as perguntas certas no Twitter. Vai rolar trollagem da torcida do Santos pra não deixar do Flamengo responder tudo certo deles? Então sim. Porra, não tava entendendo. Já ia perguntar, você quer passar de fase, Piu? Não, tô bem. Tá confortável. Ô, Piu, você comeu alpiste de manhã? Não, faltou. Então é isso, faltou um alpistezinho. Muita emoção, hein, Nájila? Um jogo mata-mata contra o Flamengo. Então, um jogo muito complicado contra o Flamengo, né? O Caruso e o Luciano é uma dupla muito forte, mas provou também que eles podem errar, então é um motivo também pra gente acreditar ainda mais. E o jogo nunca tá a ganho, né? A gente já viveu isso contra o São Paulo na última fase, hoje também, novamente, contra o Botafogo, né? O Flamengo e Botafogo. Então, Fanáticos é isso, é emoção do início ao fim, não tem jogo ganho. Na última pergunta pode mudar tudo, então tem que prestar muita atenção na hora de responder, usar bem os recursos. E, lógico, a torcida também é fundamental, mas a gente viu hoje que não ganha o jogo. Então, tem que ter muita calma para responder as perguntas corretamente. E a torcida santista vai trollar? A torcida santista tem que votar errado. Vale tudo, né? Menos... Só não vale? Ou vale também, né? Nunca se sabe, é isso. Ô, dupla botafoguense, qual o recurso extra que vocês querem pra amanhã contra o Corinthians? Adriano resolve. Dobro ou nada. Dobro ou nada. O Caruso acabou de falar aí que dobro ou nada talvez não foi a melhor escolha, né? Twitter não é minha praia. Mas a gente tem um recurso do YouTube, então... Assim... você já tem o recurso extra, então outro recurso extra vai ser outro dobro... outro dobro ou nada... Não,
o recurso extra é o dobro ou nada. E depois ele escolhe do YouTube lá na hora. Galera, amanhã temos jogaço. De um lado, hashtag Fanático Fogão, do outro, hashtag Fanático Timão, às 20 horas, ao vivo, nos canais Esporte Interativo e aqui no nosso canal no YouTube, viado. Então vem aqui, ó, aperta aqui embaixo, inscrever-se, vê todos os vídeos, deixa like em todos os vídeos. E amanhã, sabe aquela live que eu faço no Facebook? Amanhã vai ser um churrascaço com o Gima vai colar lá na casa, todo mundo vai encher a cara pra esquecer as mágoas, não, Caruzinho? Tem que encher a cara amanhã. Isso aí. Amanhã encher os cornes pra esquecer as mágoas, churrascão, só carne de primeira. É isso, tem tatu, né, Luciana? Claro, claro. E quem vai tatuar sou eu também. Então, galera, vejo vocês amanhã nesse jogão. Até mais!